Numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Temer voltou a dizer hoje que vai conduzir o governo até dezembro do ano que vem. Mesmo que não apareça, o julgamento está na agenda do presidente. Temer anoiteceu e amanheceu de olho no TSE. Ele ainda estava no Jaburu quando a sessão foi reaberta hoje. Uma hora depois, já no Planalto, chamou os ministros do Palácio para fazer avaliações do cenário político, sempre com a TV ligada no julgamento. O único intervalo foi para o lançamento do Plano Safra no fim da manhã. E o presidente discursou ignorando a crise. Eu posso dizer aos amigos, colegas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, vice-prefeitos, agricultores em geral, pessoas da indústria ligada à agricultura, eu posso dizer que vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. E é com esta alma, com esta animação, não é? Com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado, presidente. Mas nos bastidores do Planalto, esse otimismo não se confirma. A preocupação maior não é nem com o julgamento no TSE, mas com o inquérito sobre as delações da JBS. O fio de alta tensão para Temer e seu entorno se chama Rocha Loures. Eles têm informação de que o ex-assessor do presidente está sendo pressionado pela família a fazer delação premiada. E isso está tirando o sono do presidente e dos seus aliados, que já dão como certo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar denúncia contra Temer. Por isso, os articuladores do governo, que até pouco tempo garimpavam votos pelas reformas, agora correm atrás de votos para tentar barrar o processo contra Temer no Supremo. Caso haja denúncia, serão necessários 2/3 dos votos na Câmara, 342 deputados, para admitir a denúncia. E o Planalto está jogando com tudo para impedir esse placar e evitar, assim, que se abra caminho para que o Supremo julgue o presidente. O Palácio do Planalto admitiu hoje que o presidente Michel Temer viajou num avião particular para a Bahia, quando ainda era vice-presidente, mas informou que ele não sabia quem era o dono do jato. Ontem, ao falar sobre a informação do delator da JBS, Joesley Batista, de que Temer tinha viajado num avião do empresário, o Palácio do Planalto declarou que Temer usou aviões da FAB. Hoje, o governo voltou atrás. Depois que veio a público a informação de que Michel Temer e família tinham viajado no avião de Joesley Batista em 2011, a assessoria do presidente Temer divulgou esta nota ontem à noite. O então vice-presidente Michel Temer não foi a Comandatuba em janeiro de 2011. Ele foi no mês de abril para compromisso com o grupo LIDE e utilizou a aeronave da FAB para seu deslocamento. Michel Temer também usou o avião da FAB para deslocamento a Porto Alegre no mês de janeiro. Hoje, no entanto, a presidência divulgou nova versão dos fatos. Disse que o então vice-presidente Michel Temer utilizou a aeronave particular no dia 12 de janeiro de 2011 para levar sua família de São Paulo a Comandatuba, deslocando-se em seguida a Brasília, onde manteve a agenda normal no gabinete. A família retornou a São Paulo no dia 14, usando o mesmo meio de transporte. O vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. De acordo com o plano de voo a que a TV Globo teve acesso, a aeronave PR-JBS decolou de Congonhas, São Paulo, a 1h55 da tarde do dia 12 de janeiro de 2011, levando Michel Temer e família. Chegou no aeroporto de Comandatuba, na Bahia, às 3h15 e decolou novamente, desta vez rumo a Brasília, com Michel Temer a bordo, às 3h30 da tarde. Às 5 horas, o vice-presidente chegou a Brasília. A agenda oficial de Temer naquele dia previa uma série de reuniões a partir de 4 da tarde. A família de Temer, que ficou em Comandatuba, voltou para São Paulo no dia 14 de janeiro no jato de Joesley. O avião decolou por volta de 8 da noite e chegou a Congonhas perto de 10 horas da noite.
O diário de bordo do avião particular de Joesley Batista já foi entregue à Procuradoria-Geral da República. A JBS está fazendo um levantamento de todos os voos da aeronave e de outras que podem ter sido fretadas para servirem a políticos. E os investigadores querem saber se Temer usou esse avião outras vezes, para ir a cidades como Porto Alegre, por exemplo. E apesar de o presidente ter dito em nota oficial que não sabia a quem pertencia a aeronave, fontes com acesso à investigação revelaram que Joesley Batista disse que recebeu uma ligação do presidente agradecendo as flores dadas à esposa de Temer, Marcela, momentos antes da viagem de volta a São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para retomar o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Durante toda a manhã, o relator Herman Benjamin respondeu a questionamentos da defesa feitos ontem. O principal deles relacionado aos depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. As defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer haviam alegado que estes depoimentos não podem ser considerados pelo tribunal, porque, segundo eles, não fariam parte do pedido inicial feito pelo PSDB. Ou seja, por serem informações obtidas após a apresentação da ação. Seriam fatos novos, como a defesa classificou, e isso seria vedado pela legislação. Os depoimentos são importantes por causa da gravidade do que os delatores contaram à Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht disse que a construtora financiou a campanha da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. João Santana e Mônica Moura contaram que Dilma sabia que eles recebiam dinheiro de Caixa 2 no exterior pelo trabalho na campanha e que a Odebrecht era quem realizava esses pagamentos. Herman Benjamin usou dois argumentos principais para rejeitar esses questionamentos. Primeiro, ele destacou que o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades autoriza a avaliação de quaisquer fatos que tenham relação com o processo e que isso está previsto também no Código do Processo Civil, além de ter sido garantido em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Esta é a tradução deste princípio da verdade real. Não há dúvidas, portanto, de que o regime jurídico aplicável ao rito das ações consagra o poder do juiz de buscar a verdade real dos fatos. É um dever-poder. O juiz que não o fizer está prevaricando. O relator disse que, apesar de a lei permitir, inclusive, o uso de indícios e de presunções para formar suas convicções, ele apenas se baseou em fatos públicos e notórios. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Se isto não é fato notório e público, não existirá outro. E atenção, aqui não se trata de conteúdo da colaboração premiada, mas do simples fato da celebração da colaboração premiada pelos executivos da Odebrecht. Eu não utilizarei no meu voto esses poderes que o artigo 7º, parágrafo único, me deu como juiz eleitoral. Mas é importante projetar esse dispositivo para que se entenda a magnitude dos poderes que nós, como juízes eleitorais, temos. Mas reitero, eu não me utilizei destes poderes. De novo, quero enfatizar que reconheço aqui formalmente os poderes que a lei complementar, não é a lei ordinária, mas que a lei complementar me confere como juiz eleitoral, mas não vão encontrar no meu voto nenhuma utilização de indícios e presunções. Embora a lei expressamente me permita usar estas
esses indícios e presunções, desde que fundamentada a decisão. O argumento foi reforçado pelo ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão que deu origem ao novo Código de Processo Civil. Ontem, advogados dos dois lados haviam citado votos anteriores de Fux para defender posições opostas. A defesa para que a ação se restrinja ao pedido inicial. A acusação para que os novos fatos possam ser considerados. Fux esclareceu que tanto a lei quanto a jurisprudência do Supremo dão autoridade para o juiz conduzir procedimentos, cabendo ao magistrado determinar a coleta das provas necessárias para a formação da convicção. O destinatário da prova é o juiz, porque ele é que deve aproveitar as provas e motivar sua decisão em relação às provas. O que bem interessa é a verdade da decisão final. Então, na essência, o que ocorre no processo? A ação é a verdade do autor, a defesa é a verdade do réu, o processo reúne a verdade de ambos e a sentença é a verdade do juiz. E para que o juiz proclame a sua verdade, ele tem que se valer dos seus elementos de convicção e motivá-los. O relator Herman Benjamin apresentou ainda um segundo argumento para considerar os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros. Projetou um slide com o pedido inicial do PSDB, deixando claro que a Odebrecht foi explicitamente mencionada, ao contrário do que tinha argumentado a defesa. Herman Benjamin afirmou que a inclusão de depoimentos relacionados à empreiteira não foi uma invenção do relator. Fundamental de início, deixar claro que nas petições iniciais da AGE, da AIME e da representação, a empresa Odebrecht é incluída com nome e sobrenome entre as suspeitas de terem transferido propinas, expressão da petição inicial, à campanha da coligação com a Força do Povo, em 2014. O título deste item das petições iniciais é financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas. Então, dizer que Odebrecht foi uma invenção do relator, esses documentos indicam que esta observação não procede. Durante a fala de Herman Benjamin, o ministro Napoleão Nunes Maia pediu uma parte para discordar que um juiz possa tomar a iniciativa de incluir fatos públicos e tomar depoimentos. E indagou se, nesse caso, o TSE não deveria incluir também depoimentos da JBS, que envolvem Dilma Rousseff e Michel Temer. Presidente, ministro relator, esses episódios da JBS não são também públicos e notórios? Como? Não são públicos e notórios? Não entendi. Os da JBS não são públicos e notórios? Mas Vossa Excelência gostaria que fosse além da Petrobras? Não, eu não gostaria que não fosse nem da Petrobras. Eu acho que, porque, veja, já que Vossa Excelência abriu o leque para investigar os fatos posteriores, esse da JBS é gigantescamente grandioso. O relator esclareceu que a JBS não tem vinculação nenhuma com a Petrobras e que, portanto, não está no pedido inicial da ação, muito diferente da Odebrecht. Eu concordo com Vossa Excelência de que são fatos posteriores, e aí sim, fatos posteriores na sua integralidade. Mas o meu voto, ministro Napoleão, e Vossa Excelência verá, e os outros colegas também, está inteiramente focado naquilo que vem descrito nas petições iniciais. E JBS não consta lá, nem em tese, tampouco consta alguma vinculação da JBS com a Petrobras e, portanto, com aqueles limites. Eu vou me restringir às petições iniciais. Herman Benjamin lembrou que, em 2015, ao analisar um recurso contra o arquivamento de uma das ações, o tribunal já havia decidido pelo prosseguimento do caso e pelo aprofundamento das investigações. E que isso foi decidido com base em voto do hoje presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Vale reproduzir novamente trecho do voto do ministro Gilmar Mendes naquele agravo. Aspas. Eu procurei enfatizar no próprio texto
os fatos ocorridos. Por exemplo, só para ficar em uma hipótese, imaginemos que o fato fique comprovado, como se enuncia, que o financiamento da campanha se deu mediante recursos da Petrobras via propina. Há uma proibição clara nesse sentido. Há dados fortes, e vamos ignorar isso na ação? Pergunta o ministro Gilmar Mendes. Agora, como que o autor, e é outra pergunta do próprio relator, agora, como que o autor, eu gostaria que me ensinassem, afirma o ministro Gilmar Mendes, poderia provar esses fatos, porque ele tinha os elementos iniciais com base nos depoimentos. Essa é a pergunta-chave. Porque, do contrário, nós estaremos condenando a AGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, a morrer sempre de inanição, exceto se for contra o vereador ou o prefeito da pequena cidade. Esta é a pergunta-chave posta pelo relator ministro Gilmar Mendes. O ministro Herman Benjamin disse que, como a questão já tinha sido decidida em 2015, o tema não deveria estar sendo discutido novamente, estaria superado ou precluso na linguagem técnica. O Instituto da Preclusão tem por objetivo, como é de todos conhecidos, estabelecer o andar para frente no processo, favorecendo a obtenção do provimento jurisdicional final. A partir do momento em que as regras do jogo estão estabelecidas, não é possível juridicamente alterá-las. É isso que se quer aqui. Alterar as regras do jogo, do jogo processual, que não foram postas por mim, mas por uma decisão colegiada de 5-2, cujo relator, não me canso de repetir, foi o ministro Gilmar Mendes. Esta matéria está preclusa nesses autos, pois se trata evidentemente, de repetição daquilo já deliberado no agravo regimental antes citado.